E aí, pessoal, bora desvendar hoje um termo que está na boca de todo mundo, mas que pouca gente entende de verdade: o recurso processual. O que é isso, afinal? De onde veio essa ideia e por que ela é tão, mas tão fundamental no mundo do direito? Vamos mergulhar nisso agora. A gente vive ouvindo isso, né? Em filme, no jornal, na série. A defesa vai recorrer. Tá, mas o que essa frase quer dizer na prática? O que de fato acontece quando alguém toma essa decisão tão importante dentro de um processo? É exatamente isso que a gente vai descobrir. E olha que legal, o pulo do gato para entender o que é recurso está no próprio nome. A palavra vem de recorrer, ou seja, correr de novo, fazer o percurso mais uma vez. A ideia é essa mesma, voltar a um ponto do processo para que uma decisão seja olhada de novo, seja reexaminada. Parece simples, né? E é, mas é a partir dessa ideia que a coisa começa a ficar um pouquinho mais técnica. Então, com essa ideia de correr de novo na cabeça, vamos ver como os grandes nomes do direito no Brasil definem o que é um recurso. Mas agora com aquela precisão técnica. A gente vai montar esse quebra-cabeça, peça por peça, com a ajuda deles. Olha só o que o Marcelo Abelha Rodrigues diz. Ele nos dá 3 pistas cruciais. Primeiro ponto, é um ato de impugnação, ou seja, você está contestando, está dizendo, ei, eu não concordo com isso. Segundo, acontece no próprio processo. Não precisa abrir um processo novo. E terceiro, o objetivo, o fito, como ele diz, é conseguir um reexame. Aí vem o mestre Barbosa Moreira e adiciona uma camada genial na nossa conversa. Ele chama o recurso de remédio voluntário. Pensa no remédio mesmo, sabe? Ele serve para curar um problema na decisão, seja para mudar, para anular ou só para esclarecer um ponto. E a parte do voluntário é chave. A parte escolhe se vai usar esse remédio ou não. Ninguém é obrigado a recorrer. O Vídeo Batista da Silva, por sua vez, foca em 2 coisas: como e quem. Ele define o recurso como um procedimento e diz que a parte provoca esse reexame. Mas o mais legal é que ele responde: quem é que faz esse reexame? E aqui tem um detalhe importante. Pode ser o mesmíssimo juiz que deu a decisão, ou, o que a gente vê mais por aí, o caso sobre para um tribunal, para um órgão superior. E para a gente fechar essa rodada de especialistas, a definição do Gustavo Osner é perfeita, porque ela meio que amarra tudo que a gente viu. Repara nas palavras que ele usa: voluntários, típicos, internos e que podem ir para um juízo diverso ou não. São exatamente essas palavrinhas que vão ser a nossa chave para entender a estrutura de qualquer recurso. E é exatamente aqui que a gente chega no coração do nosso papo de hoje. A partir do que o Gustavo Osner falou, a gente consegue tirar os 4 pilares, as 4 características que, quando estão juntas, definem perfeitamente o que é um recurso na prática. Isso mesmo, são 4. Pensa nelas como a espinha dorsal, a estrutura de todo e qualquer recurso. Se você entender essas 4, você entende o conceito inteiro. E quais são elas? São essas aqui: voluntariedade, tipicidade, internalidade e a possibilidade de ser julgado por um juízo diverso ou não. Bora destrinchar o que cada uma significa na vida real? Começando pela voluntariedade. Lembra do que o Barbosa Moreira falou sobre ser um remédio voluntário? É isso. Recorrer é uma escolha, uma opção da parte que não ficou satisfeita. Se a pessoa aceitar a decisão, mesmo perdendo, o processo continua. É um direito que você pode usar ou não. Simples assim. Segunda característica: tipicidade. E essa aqui, pessoal, é fundamental. Significa que você não pode inventar um recurso da sua cabeça, tipo um recurso da minha vontade. A lei define exatamente quais são os tipos de recursos que existem. Apelação, agravo, recurso especial. Você tem que usar o modelo, o tipo certinho que a lei manda para cada situação. Não dá para inventar moda. Terceiro pilar: internalidade. Sabe o que isso quer dizer? Que o recurso não abre um processo novo, do zero. Ele rola ali, dentro do mesmíssimo processo, com o mesmo número, tudo junto. É literalmente uma continuação daquela mesma conversa, só que em outra fase, em outro estágio. E, por fim, a 4ª característica: a questão de quem julga. Como a gente viu com o vídeo, o recurso pode ser julgado pelo próprio juiz que tomou a decisão. Isso acontece, por exemplo, nos embargos de declaração. Ou, o que acontece na maioria das vezes, o recurso sobe para um tribunal, um juízo diverso, com outros julgadores para darem uma nova olhada no caso. Beleza, a gente já entendeu o conceito, viu o que os especialistas dizem, destrinchou as 4 características, mas, no fim das contas, por que isso tudo é tão importante? Para que serve de verdade o recurso? O ponto central é o seguinte: a ideia toda parte de uma coisa bem simples. Juízes são seres humanos. E seres humanos, claro, podem cometer erros.
O recurso, então, funciona como uma rede de segurança, sabe? É aquela ferramenta que permite corrigir um erro, reavaliar uma prova, repensar uma interpretação, tudo para tentar chegar na decisão mais justa e correta possível. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Essa chance de correr de novo, de pedir um reexame, de ter um segundo, às vezes um terceiro olhar sobre a mesma história, será que essa não é a maior garantia de justiça que o nosso sistema pode oferecer? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.